Pessoal, como vocês estão? Meu nome é André, especialista em direito minerário e direito ambiental aplicado à mineração, e esse é mais um episódio do nosso podcast, do nosso canal direitominerário.com, e hoje eu vou receber uma convidada ilustre, uma grande amiga, inclusive. Tive a oportunidade de fazer com ela MBA no Instituto de Direito de Políticas Públicas, o IDP, lá em Brasília. Uma pessoa maravilhosa, um ser humano exemplar e, além de uma profissional extremamente competente. Então, sem maiores delongas, eu vou apresentá-la. O nome dela é Elisa Romano, né? Está aqui junto comigo, vocês estão vendo ela na tela. Vou ler um breve currículo, ela é muito modesta, por isso que ela colocou de forma bastante sucinta. Eu sei, não tenho dúvida que poderíamos preencher algumas páginas, mas eu vou apresentá-la e depois vou passar a palavra para ela para as considerações iniciais dela. Então, a Elisa, ela é bióloga com mestrado em Gestão Econômica do Meio Ambiente pela Universidade de Brasília, pós-graduada em parcerias intersetoriais pela Universidade de Cambridge e com MBA em Direito, Políticas Públicas e Economia da Mineração pelo IDP. Tem mais de 25 anos de atuação em políticas públicas, sustentabilidades e relações governamentais e institucionais, com experiência consolidada em advocacy, regulação e articulação entre os setores público e privado. Trabalhou em empresas privadas como a Vale, a Rio Tinto, a Sigma Lithium, no governo federal e na Confederação Nacional das Indústrias, onde liderou negociações complexas junto ao Executivo, Legislativo e órgãos reguladores. Destacou-se por negociações que influenciaram legislações estruturantes, como a Lei da Biodiversidade, de 2015, a Lei Complementar 140 de 2008, e agora a nossa recente Lei Geral de Licenciamento Ambiental de 2025, que tanta polêmica vem causando. Conduziu estratégias para evitarem riscos regulatórios significativos para as empresas, além de coordenar políticas públicas relativas à gestão ambiental territorial, como o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar e Programa de Áreas Verdes Urbanas pelo Governo Federal. Hoje é diretora técnica da Transparent Consultoria, onde apoia empresas de infraestrutura e mineração a antecipar riscos regulatórios e se posicionar em agendas estratégicas, conduzindo a formulação e execução de estratégias em advocacy e sustentabilidade. Minha querida amiga, muito bom recebê-la aqui no nosso podcast. Passo-te a palavra para você fazer as suas considerações iniciais e daqui a pouco a gente começa o nosso bate-papo. Fique à vontade. Obrigada, André, é um prazer estar aqui com você, realmente uma iniciativa muito bacana, esses seus podcasts, já acompanhei outros, e vamos lá, estou aqui disposta, alegre de poder fazer esse bate-papo com você, trabalhar aí um tema que tem muito a ver aí com a minha trajetória, né, que é a parte de sustentabilidade, também, como você mesmo, né, já leu aí um currículo que não foi nada modesto, mas na agenda de mineração, né? Eu parabenizo aí também, retribuo aí um pouco dessa apresentação, que trabalhar, estudar com você já tem sido um grande aprendizado, e tenho certeza aqui que a gente vai seguir aprendendo nesse bate-papo. Exatamente, minha querida, que bom, é muito bom ter você aqui. Então hoje, gente, nós vamos falar sobre a mineração ambientalmente sustentável, né? É um termo que causa, inclusive, algumas divergências acerca do que seria ou não sustentabilidade. Nós não vamos entrar muito nesse assunto, nós vamos direto para algumas perguntas mais práticas, que a gente entendeu que a Elisa pode contribuir aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, porque, afinal de contas, nós estamos falando com uma profissional aí de 25 anos de experiência. Então, eu vou começar justamente te perguntando isso, Elisa. Quando a gente fala de mineração sustentável, sem que a gente entre em muitas polêmicas acerca do tema, tá? Do que exatamente a gente está falando hoje? Esse conceito, ele mudou na prática ao longo dos seus mais de 25 anos de atuação no setor? Olha, André, eu acho que eu começaria dizendo que, assim, mineração sustentável não é um conceito, é uma prática.
depois a gente pode escorrer aí o que mudou nesses mais de 25 anos, mas falar um pouco sobre o que é a mineração sustentável, né, no meu entendimento. A forma como as empresas atuam, como elas fazem sua gestão ambiental, combinada com o relacionamento com a comunidade, com cuidado com o seu entorno, pensando desde o início naquilo que elas vão deixar, no legado que elas vão deixar, é o que vai levar essa atividade a ser sustentável. Então, realmente tem a ver com prática. Eu acho que quando a gente fala de mineração sustentável, vale a gente dar um passo atrás e lembrar que a atividade mineral, ela tem desafios intrínsecos. Ela independe do seu porte e do seu tipo de minério, tem os desafios que são intrínsecos à atividade de mineração. Ela é uma atividade extrativista de um recurso que não é renovável. Então, a sustentabilidade dessa atividade de mineração, ela está em gerir de forma responsável os impactos ambientais, os impactos sociais e econômicos ao longo de todo o ciclo de vida da mina, lá do planejamento até o seu encerramento. Em termos claros, assim, para deixar, a mineração sustentável, o que ela significa? Acho que o principal é a internalização dos impactos. Quando você fala de mineração sustentável, é uma mineração, é uma atividade que não vai transferir para a sociedade os custos ambientais e sociais, os seus custos ambientais e sociais. Né? E para isso, assim, isso envolve o quê? Uma gestão rigorosa dos recursos naturais que ela utiliza, da água, dos rejeitos influentes, envolve prevenção de riscos, envolve, obviamente, o cumprimento das condicionantes ambientais previstas no licenciamento, e envolve também, de novo, o planejamento do fechamento da mina desde o início. Acho que eu vou abordar isso aí ao longo dessa pergunta e do nosso bate-papo também. Também acho que é importante, para falar de mineração sustentável, pensar o território para além da mina. A mineração é uma atividade temporária. O território não. O território já existia e ele vai continuar existindo. Então, sustentabilidade também trata de usar o ciclo da mineração para gerar aquilo que vai ficar. Sei lá, a gente pode chamar de aquilo que é duradouro, aquilo que vai para além do tempo da mina. A diversificação econômica de todo, né, todo o território ali de onde ela está inserida, uma infraestrutura útil para depois da mina, a própria questão das instituições locais fortalecidas e um ambiente recuperado dentro do que possível. Isso aí vale lembrar que, né, assim, o impacto, ele existe, né, o impacto no meio ambiente, ele existe. Você vai deixar ali, tem muita parte ali que é irreversível, né, danos irreversíveis, deixar um ambiente, recuperado dentro do possível. Então, a gente está falando de pensar, não é assim, só o quanto que é extraído, mas também o que fica com a extração e após a extração. Isso tudo tem a ver com uma mineração sustentável. E acho que também outro assunto que vai depois voltar nele, que é a participação social, né, de quem está ali. A mineração sustentável, ela não se constrói só com tecnologia e licença, né? Ela depende também de um diálogo contínuo com as comunidades, transparência, construção de confiança, a chamada licença social, que a gente depois traz com mais detalhe, né? Isso é tão decisivo quanto a licença ambiental, sendo que uma licença social também pode ser perdida a qualquer momento. Então, assim, em resumo, eu acho que quando a gente fala de mineração sustentável, a gente não está falando de extrair sem impacto, não existe na mineração extrair sem impacto. Mas existe você decidir com responsabilidade como você vai extrair, por quanto tempo você vai extrair, e o que legado que você vai deixar para o território, né? Acho que o que mudou nos últimos não, né, ao longo dos anos, assim, acho que obviamente hoje a gente fala de mais tecnologia, a gente fala de sustentabilidade com mais tranquilidade. Há pouco tempo assim, 10 anos atrás, 15 anos atrás, sustentabilidade era realmente vista como, assim, o que eu tenho que cumprir da licença ambiental, né, não tinha. Então, acho que hoje em dia as empresas olham para a gestão desses impactos de uma forma diferente, a própria demanda do mercado, acesso a financiamento, exige que você tenha um olhar diferenciado para essas questões. E há também um olhar mais atento da própria sociedade, né, que acaba levando as empresas a ter uma consciência maior da forma que elas realizam as atividades e que elas fazem a gestão dos seus impactos. Legal. Tem uma coisa aqui que tu falou aqui que eu achei sensacional, né, da internalização dos custos ambientais que não podem ser suportados pela sociedade. Isso, para nós do direito, ele fala
de uma forma muito direta, porque ele está relacionado a um dos princípios que lastreiam o direito ambiental, que é o chamado princípio do poluidor-pagador, que durante algum tempo foi desvirtuado ao ponto das pessoas compreenderem que, ok, beleza, se eu pagar, eu posso poluir, quando é justamente o contrário. O princípio do poluidor-pagador, ele é voltado à internalização dos custos, né, relacionados ao uso do meio ambiente que não podem, né, serem suportados pela sociedade, sim, por aqueles que desenvolvem a atividade. Isso é um ponto fantástico que tu falou, para eu aproveitar esse gancho de falar desse princípio, para a gente poder, né, colocar uma vez por todas uma pá de cal nesse assunto. Tem que entenda que pagar pode poluir. E outras questões relacionadas ali realmente do legado é fundamental, né, para a sociedade, enfim, que isso tem muito mais a ver do que um simples cumprimento de condicionantes ambientais, mas uma própria governança corporativa, né? Mas isso a gente pode até o dia ter um podcast exclusivo, né? Sobre compliance, due diligence, governança corporativa e por aí vai. Mas dando continuidade, então, numa próxima pergunta, a mineração ela costuma ser vista como parte de um problema ambiental, né? Alguns pontos, inclusive, você já até pontuou, você já até destacou na sua primeira resposta. Mas, na sua visão, onde estão as maiores oportunidades, as oportunidades reais para o setor se posicionar como parte de uma solução? Se puderes falar, né, dentro dos aspectos econômicos, socioambientais, ou onde tu te sentires mais confortável nesse aspecto. André, acho que são vários. Falando da parte ambiental em particular, que assim, solução com parte do problema ambiental, né? Vamos focar nisso. Acho que, de novo, né, não há extração mineral sem impacto ambiental. De novo, alguns dos quais, inclusive, são reversíveis. Mas as empresas de mineração, elas têm que ser parte da solução, elas devem ser parte da solução. Né? Assim, tem muita oportunidade para elas posicionar, e podemos falar também do econômico e do social, que isso também, eu acho que também tem essa parte que é inerente à atividade de mineração, por onde ela é localizada, pelo impacto que ela tem também, e aí talvez muito mais positivo, né, na economia do local, por exemplo. Mas na parte ambiental, realmente, assim, falar de oportunidade passa por uma gestão ambiental que seja firme, planejada, e que vai incluir, assim, desde o uso eficiente da água e da energia até um planejamento integrado do território e planejamento futuro, como você acabou de falar aí. Então, vamos lá. Onde que eu vejo aí que tem oportunidades reais? Falando de uso da água, a mineração pode, por exemplo, reduzir a pressão sobre os recursos hídricos e não só tratar o impacto que ela tem. A água é um insumo central para a mineração, mas também é um bem essencial à vida, aos ecossistemas, e também tem que estar disponível ali para outros múltiplos usos econômicos. Tem muito território minerário, imagino aí que, né, quem é do setor sabe bem, que a disputa pela água, ela chega a ser um fator, assim, principal de conflito socioambiental. Então, onde que você tem uma grande oportunidade aí é em mudar essa lógica do uso da água. Não vamos só tratar efluente para cumprir os padrões legais. Né, a mudança acontece quando a mineração, a atividade minerária, ela consegue reduzir a capacitação em mananciais críticos, em planejamento aí também, adotar reuso em larga escala, isso aí é fundamental, integrar até a sua gestão hídrica, saindo do perímetro da mina e pensar numa gestão hídrica com a bacia hidrográfica como um todo. Então, quando você consegue colocar isso dentro, né, da lógica da empresa, a mineração ela deixa de ser vista como uma competidora direta e ela passa a atuar como uma indutora de boas práticas da gestão da água, né, principalmente em regiões que são historicamente frágeis, né, o Vale do Jequitinhonha, que é uma região em Minas Gerais que tem muita mineração e a escassez de água ali é muito grande. Então, assim, você, né, tem ali uma oportunidade muito grande com a água. Quando você fala de tratamento de efluente, o tratamento de efluente, por si só, ele é um desafio muito grande na mineração. Primeiro que os efluentes, eles variam muito em volume, composição química, tipo de carga poluidora, dependendo do tipo de minério e também do processo produtivo. E também das condições locais, obviamente, né, de onde você está localizado.
Assim, né, mina de ferro, por exemplo, você tem muito mais o desafio da alta carga de sólidos em suspensão. Em minas de ouro ou de cobre, você tem efluentes com metais pesados, né, você tem reagentes químicos que exigem tratamentos mais complexos. Então, tem muitos riscos quando você tem um tratamento inadequado dos efluentes, que é um problema muito grande, do ponto de vista ambiental. Né, eles podem comprometer corpos de água que são usados para abastecimento público, por exemplo, podem cair aí num curso d'água, né, que afeta peixe, cadeias alimentares, isso é bem complexo. Até aproveito, eu tenho, nesse meu trabalho agora, atual, desenvolvido uma iniciativa na área de tratamento de efluentes, e eu vejo que há muita oportunidade para a própria mineração mais sustentável, considerando esse tratamento. Né, são vários exemplos positivos, tem soluções aí muito específicas, né, para os efluentes da mineração, oportunidade de reuso, né, que leva à redução do consumo de água também, reuso usando água tratada, né, água industrial tratada. Então, assim, já tem tem muito exemplo positivo já disso, né, no Brasil, inclusive, de vários empreendimentos que adotam o que chamam de circuito fechado, um sistema que a água utilizada nos processos industriais, ela é tratada e é reaproveitada internamente, né, e aí você deixa de lançar em corpos d'água fora da mina, fora da indústria. Né, então, a água circula, ela é usada e ela volta para a operação, em vez de ser descartada no meio ambiente. Eu falei do reuso, né, o reuso da água tratada para atividade industrial, que reduz a pressão sobre os mananciais, evita a captação de água nova também. Tem tecnologia de separação mais eficiente, eu falei lá, né, no início, eu estava falando aí dos tipos de efluentes diferentes, né, dos diferentes tipos de minério. Então, você também tem tecnologia de separação mais eficiente que diminui a geração de efluentes logo na origem. Então, tem muitas opções. Sabe? Porque quando você também, né, você tem muitas condicionantes relacionadas a isso, o tratamento aí, ele também te ajuda no dia a dia. Tecnologia de processo também, né, acho que a gente até aprendeu um pouco disso lá no nosso MBA, se a gente relembrar, né, tem tecnologia que te ajuda a produzir menos rejeito, menos risco. Né, então, no próprio processo produtivo, adotar tecnologia de beneficiamento que seja mais eficiente, né, empilhamento a seco, alternativa que são um problema muito grande, né, isso tudo tem um impacto direto na redução do risco ambiental e social, né. Então, assim, nesse caso, a mineração, ela deixa de gerenciar os passivos, ela evita que os passivos existam, isso é uma solução, isso é uma oportunidade. Enfim, eu acho que ela não pode prometer, né, que vai ter zero de impacto, mas ela pode ajudar nessa solução, diminuir o impacto que ela vai deixar. Eu achei extraordinário do que você falou agora. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a questão da comunicação. André, o vídeo do André travou para mim, eu fiquei falando sozinha e a sua voz está vindo torta. Captou bem você, Elisa. Acho que o problema é eu. Apareceu um pouquinho. Desculpa, para mim tá ok, mas eu voltei a ver só o André, eu não tô me vendo na tela, não tá aquela coisa metade, tá só o André. Tá ok para mim, mas só para registrar. Eu também, tô só me vendo. Ah, voltou. Tô vendo nós dois, Agora voltou, tá. Ah, tá. Entendido, tá bom. Quando der o 3, 2, 1, a gente vai. Bom, querido, tu colocaste uma coisa muito interessante na tua fala, tá? E nós vamos depois abordar isso de uma forma um pouco mais aprofundada, que é a questão da ausência de comunicação dos benefícios que a mineração pode trazer, que vão muito além da extração propriamente dita, do recolhimento da contribuição financeira pela exploração dos recursos minerais, da geração de riqueza e renda, que são esses aspectos ambientais que tu acabaste de tratar. Por exemplo, bom tratamento dos efluentes, né, a reutilização da água, bom aproveitamento dos rejeitos. E isso daqui, ou seja, né, tu
traduzindo só um pouquinho a tua fala final, na verdade, deixa de ser um passivo e vira um ativo minerário, né? Nós já temos resoluções da Agência Nacional de Mineração que possibilita a captação de recursos financeiros a partir de rejeito estéril, né? Certo? Desde que, evidentemente, uma série de circunstâncias sejam preenchidas. Então, pegando o gancho aqui, só fazendo um parênteses antes de te fazer essa pergunta, a 90% ou 95% da mineração brasileira, ela é composta da micro, pequena e média mineração, certo? Infelizmente, é um cenário que, ou melhor dizendo, são empresas que não aparecem tanto, né? Então, o que a gente tem hoje, os leading cases, os maiores casos que a gente pode estar mencionando aqui, e é a tua experiência, e se tu puderes até fazer um link depois com a pequena e média mineração, como adotar algumas práticas das grandes para as pequenas e médias, né? Seria interessante. Mas o fato é, você trabalhou em grandes empresas como Vale, Rio Tinto, Sigma Lithium, né? O porte da empresa muda muito a capacidade de implementar práticas sustentáveis, ou os desafios acabam sendo parecidos? Olha, eu acredito que os desafios sejam parecidos, mas eles são em escalas diferentes. Aqueles desafios estruturais, eles são em grande parte o mesmo, né? Onde que eles são parecidos? Água, a gestão de rejeitos influentes, a relação com as comunidades, a própria previsibilidade relatória. Nenhuma empresa escapa disso, né? Agora, a forma com que cada porte de empresa consegue lidar com isso e insere a sustentabilidade na sua gestão é que pode mudar. Então, assim, tentando fazer uma lógica, assim, de como é que é em grande, média e pequena empresa, assim, na minha visão. As empresas grandes, elas naturalmente têm mais recursos, elas também têm uma exposição maior e elas têm uma margem de erro menor, menos margem para erro. Então, assim, ela tem aquelas vantagens óbvias. Ela tem capital para investir em tecnologia, elas têm equipes técnicas dedicadas, isso em geral é uma realidade nas grandes empresas. Elas conseguem ter sistema de monitoramento, elas têm compliance, elas têm auditoria, elas, né, assim, para conseguir até financiamentos diferenciados, elas precisam ter isso tudo, né? O próprio acesso a financiamento muitas vezes é atrelado a critérios, né, de ESG, enfim, de sustentabilidade. Mas isso tudo vem também com um custo estratégico muito alto. Elas também têm uma exposição reputacional muito grande e maior escrutínio regulatório e social, né? Tá todo mundo ali olhando tudo, toda hora, e como eu falei, elas não têm muita tolerância para falhas. Então, para as grandes empresas, elas conseguem implementar as práticas sustentáveis, esse não é o desafio para elas. É como que elas fazem isso de forma consistente em operações que são muito complexas. Em geral, as grandes empresas, elas estão espalhadas por vários territórios, elas têm já estão há muito tempo, né, em diversos territórios, se eu pegar aqui, né, a Vale aqui no Brasil, a Rio Tinto no mundo todo, né, desde sempre que elas existem. Então, assim, um desvio pequeno ganha uma escala muito grande. Então, é quase como se elas tivessem que implementar essas práticas, eu acho que elas devem mesmo, é um dever, na minha visão, né, é um dever que elas têm. Agora, como fazer isso de forma consistente, né? Tem que ter mesmo uma governança interna que garanta isso, colocar isso na sua estratégia, a sustentabilidade na sua estratégia de negócio é fundamental. As empresas de médio porte, eu acho que elas têm uma dificuldade que, assim, elas vamos dizer que elas seriam meio que o ponto sensível aí. Por quê? Elas não são pequenas o suficiente para poder operar informalmente. Então, isso não existe. Não vou nem dizer irregularmente, mas de uma maneira um pouco mais informal. Mas elas também não são grandes o suficiente para conseguir diluir esses custos, né? Então, assim, elas enfrentam uma pressão regulatória que tem sido crescente, você conhece muito bem isso, melhor do que eu, uma menor capacidade de investimento, umas estruturas, acho que isso talvez seja um dos pontos principais, elas têm uma estrutura de gestão ambiental muito enxuta, né? Normalmente você tem ali uma pequena área que também vai lidar com muita coisa, não dá nem para ficar pensando só em estratégia, é muito operacional dia a dia. Então você tem um desafio grande da priorização, onde que você vai investir, o que vai dar mais redução, o que vai dar mais retorno quando você vai tentar reduzir o risco, né, na redução do risco, e como que você não é esmagado
entre uma... Você está me ouvindo? Estou sim, uma company ou uma pequena mineradora? Desculpa, então eu estava falando aqui das pequenas, das médias, né? Então, Isso, o que é eu estava falando dos desafios, né? O isso, desafio é onde você prioriza, né? isso. Onde que você vai investir primeiro, o que vai te dar mais retorno em redução de risco, e como que você não vai ser, vamos dizer, esmagada, né? Entre aquela exigência regulatória e a restrição financeira. Então, as empresas médias, elas precisam, assim, de uma decisão mais refinada, sabe? Uma decisão estratégica ali que realmente onde que você vai se equilibrar. As empresas pequenas, elas acho que talvez se assemelhem mais, obviamente, com as médias, mas elas têm uma limitação assim mais clara, que é onde elas têm pouco capital, elas têm equipes bem reduzidas e muito possivelmente uma dificuldade maior de acessar uma tecnologia avançada. Né? Elas têm menos recursos e elas também têm uma dependência grande do território. Então, assim, o problema nas empresas pequenas nem sempre é a falta da consciência ambiental, é realmente uma capacidade técnica, institucional, né, e um gargalo, assim, normalmente não tem uma equipe que vai interpretar as normas, poder ter alguma coisa mais previsível, né, tentar antecipar riscos, né, manter um monitoramento básico já é o que elas conseguem fazer, né, mais nesse nível. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que o porte, ele muda como você vai implementar a sustentabilidade, mas não o fato de que ela precisa ser implementada, porque a sustentabilidade, no fim das contas, ela é menos uma questão de escala e mais uma questão de decisão e governança. A questão é como o impacto dessa decisão e governança vai recair aí no dia a dia de cada empresa, né, de acordo com o seu porte. E tem uma realidade que nenhuma das empresas pode fugir, que a norma, de forma geral, ela não leva em consideração o porte, né? Então, ela é aplicável para pequena, para média e para grande. Até que ponto isso é ou não estrategicamente adequado, se isso poderia ser relativizado para pequena e para média mineração ou não, isso é uma discussão um pouco mais até política do que propriamente jurídica ou técnica, né? Mas a verdade é que 90%, talvez mais até, né, % da legislação, ela é aplicável independentemente do porte da empresa, né? A gente pode... Com certeza. Existem algumas exceções, evidentemente, na norma ambiental, né? Principalmente na norma ambiental, mas quando a gente fala de direito mineral puro, né? São poucas as diferenças. Mas entra naquilo, né? Assim, o empreendedor, né, toma a decisão ali de que ele quer ser sustentável ou não. A questão é isso, né? Até que ponto ele consegue chegar numa, né? A gente vai conversar aí também, acho que espero ter oportunidade de a gente falar um pouquinho mais sobre licença social, por exemplo. Isso vai depender, né? Isso tem muito a ver com sustentabilidade. Isso. Tem uma pergunta aqui que tu já deu mais ou menos uma palhinha, mas se tu quiser aprofundar um pouquinho, tá? Nessa questão da gestão ambiental, que ela vai muito além da licença ambiental de operação. Eu já posso emendar uma pergunta na outra, inclusive, para que tu possa fazer uma resposta de uma forma um pouco mais abrangente, né? Então, ali, né, conversamos já sobre uso, reuso da água, rejeitos, biodiversidade, enfim, oportunidades relacionadas às mineradoras, como é que isso pode ser compatibilizado com a atividade, enfim, né? Então, eu vou tentar aglutinar essas duas questões numa só. Primeiro, né, desses temas todos que você já levantou, que eu achei muito relevante, qual deles, né, você acharia que ainda é o mais subestimado pelas empresas de mineração? E aqui eu vou deixar você bem livre para você focar no porte, pequeno, médio, grande, enfim, né, conforme ela é até a tua maior experiência. Qual que você acha, ou talvez todas, subestime determinado ponto em comum, né? E essa relação, né, que tu acabou de falar, então já vamos entrar um pouquinho, com as comunidades, né, certo? Se por um lado existe, se está vendo se determinado assunto está sendo subestimado pelas empresas, a relação com as comunidades é um desses assuntos que também está sendo subestimado. Então, o que diferencia uma empresa que realmente constrói uma licença social por operar
daquela que só cumpre exigências formais? Então, aglutinando essas duas perguntinhas aí para te tentar esmiuçar um pouco para a gente, conforme a tua experiência. Tá. Bom, falando da primeira, né, da parte dos temas, né, de algum tema que ainda é subestimado, eu acho assim que aquilo que pode colocar em risco a operação, ou que de alguma forma é regulado, ele é sempre priorizado pela empresa, então ele não vai ser subestimado. Então, por exemplo, nesses exemplos aí que a gente falou, né, de uso e reuso da água, rejeitos, biodiversidade, você não tem como deixar de lado falar de uso da água, né, fazer uma disposição adequada dos rejeitos, porque isso daí vai incorrer em algum risco de paralisação, inclusive, da sua operação. Até criminal, né? Exatamente. Eu trabalhei até muito com biodiversidade, tentando inserir a variável biodiversidade na gestão dos negócios, e realmente é muito difícil. Então, acredito que realmente ela é ainda muito subestimada. Ela não gera um valor direto para a atividade, né, de mineração. Então, assim, a não ser quando ela tem uma obrigação, seja prevista, né, um monitoramento, previsto no licenciamento ambiental, ou em alguma outra legislação, como, sei lá, o Código Florestal, né, por exemplo, falar de proteção da biodiversidade é um tema ainda muito marginal na grande parte das empresas. E é difícil mesmo, sabe? Elas têm, e olha, hoje em dia até se fala um pouco mais disso, mas ainda é muito marginal, na minha visão. Você falou bem, não dá para generalizar, principalmente as grandes empresas, elas de grande porte, elas têm muitas delas que têm até estratégia para lidar com a biodiversidade. Né, assim, duas das quais eu trabalhei tinham, assim, a Rio Tinto lá atrás, olha, eu estou falando de 2003, não sei como está hoje, tá? Mas lá em 2003 pensou-se e colocou-se em prática uma estratégia de biodiversidade para ser utilizada em todas as operações da Rio Tinto no mundo todo. Então, estou falando assim de África do Sul, Estados Unidos, Austrália, Brasil, Espanha, onde tinha. A Vale tem um projeto muito legal em Carajás também, que eu conheço bem, que trata muito do conhecimento da biodiversidade, além de proteção. Então, assim, dá para fazer muita coisa, mas é um pouco daquilo que a gente falou ali em cima, né? Você já tem tanto desafio para trazer a sustentabilidade que, às vezes, colocar, né, energia, o dinheiro, ou capacidade técnica, principalmente no caso das pequenas e médias, é difícil exigir isso delas, né? Eu acho que, dentre os temas ambientais, esse ainda tem muito espaço, né, para crescer dentro das empresas. Agora, André, falando aí da relação com as comunidades, esse é um tema que também dá o que falar, né? E tentando... Isso é sensacional, eu adoro falar sobre isso. Com relação a falar sobre as comunidades, que é um tema aí que a gente pode discorrer por muito tempo, você me perguntou, né, o que diferencia uma empresa que constrói uma licença social para operar daquela que só cumpre as exigências formais. Então, assim, quando eu ouço isso, eu acho que a gente está falando, pelo menos o que eu estou entendendo, é que a gente está falando de dois tipos de empresa. Daquelas que cumprem como escuta obrigatória da comunidade durante o processo de licenciamento ambiental, como, por exemplo, nas audiências públicas, reuniões técnicas, e daquelas que efetivamente estão buscando a participação das comunidades. E no primeiro exemplo, é simplesmente cumprir um rito, uma coisa burocrática. No segundo exemplo, né, que é daquelas que constroem a licença social para operar, essa participação social, ela exige um processo de diálogo contínuo, com transparência, com uma capacidade real de influenciar as decisões. Senão, realmente, isso é por um rito burocrático, como as demais. Então, o envolvimento das comunidades é um ponto muito sensível, mas é um ponto crucial para toda atividade de mineração, do seu início ao seu fim. Acho que vale, André, a gente tentar definir aqui, vou tentar aqui, né, de maneira livre, definir o que é o que a gente chama de licença social para operar. Essa licença, ela é como se fosse um acordo tácito. Ela é baseada em confiança, em legitimidade, em coerência entre o discurso e a prática. Então, diferente da licença ambiental, que tem um rito, que você tem uma avaliação técnica, né, que você tem ali uma decisão efetiva de um órgão que está ali para tomar aquela decisão, se vai te dar licença ambiental, se não vai, com quais condicionantes. A licença social, ela pode ser perdida a qualquer momento, é que nem reputação, você constrói e você destrói, né? E os empreendimentos que ignoram essa dimensão social, né, da atividade, eles vão ser para sempre instáveis. Não existe um empreendimento sem uma licença social, pelo menos não quando a gente trata de mineração sustentável.
Então, assim, toda mina, ela tem início ali a partir de um projeto técnico. Mas ela vai passar a existir de fato, de verdade, quando ela encontra um território que, em geral, já é habitado, pelo menos uma parte dele. O empreendimento minerário, ele não existe de maneira isolada, né? Ele existe de maneira inserida num território que você tem comunidades, que, em geral, já tem histórias, culturas, economias pré-existentes, né? Tem relações ali próprias com o espaço e nem necessariamente queriam uma mina ali. Então, nesse encontro entre esse projeto técnico que vai dar vida a uma mina, né, e esse território, é que nasce uma pergunta. Quem que vai decidir o que pode acontecer ali? Como é que é isso? Não é só uma mineradora com uma licença ambiental, com as autorizações da ANM, com uma decisão do governo, né, uma vontade ali do Estado que vai fazer com que ela consiga operar. Ela pode até nascer dali, agora os impactos vão ser inúmeros, né? Impactos para que ela consiga talvez não ir para frente. Então, as comunidades locais, elas são centrais quando a gente fala de mineração sustentável. E para a própria sustentabilidade, para a própria existência da mineração ali. São essas comunidades que efetivamente concedem essa licença social. Né? Licença social para operar, vamos dizer assim. São elas que vivenciam os impactos da atividade, né? Seja a poluição do ar, o barulho dos caminhões nas estradas, né, os equipamentos, eventual falta de água, e também são elas que vivenciam os ganhos econômicos, né, a geração de empregos, o fortalecimento de educação na cidade, né, os impostos que ficam ali. E a sustentabilidade, então, inclusive dessa relação, é que ela depende de uma percepção social dos riscos e dos benefícios. Então, assim, talvez sendo meio repetitiva, mas eles são, a comunidade local, né, os habitantes ali, eles são atores centrais, não devem ser vistos como um obstáculo, muito pelo contrário, você tem que ter ali essa parceria, como eu falei lá atrás, né, um diálogo. Né? Sustentabilidade sem participação social é só uma retórica. Né? Então tem que ter escuta qualificada, transparência, respeito aos direitos territoriais, né? Já que a gente falou que aquela né, ali a mina encontra, né, o projeto encontra com o território, esses direitos de quem vive ali, e aí vai de tudo, tá? Eu não estou falando só de quilombolas, de indígenas, estou falando da comunidade que mora ali mesmo. Sim. Qualquer pessoa. Então assim, se não há confiança da comunidade naquele empreendimento, naquela empresa, nenhuma licença vai ser suficiente para que ela siga operando. Nenhuma licença ambiental, nenhum ato da ANM vai ser suficiente, tem que ter uma confiança. Né? A sustentabilidade da mineração, ela se constrói menos nesses, vamos dizer, autos autorizativos dos seus processos, para tentar usar um pouco mais da sua linguagem, mas muito mais no cotidiano dessas relações, entre quem explora e quem vive no território. Eu vou sair um pouquinho do protocolo, lógico que eu vou continuar na pergunta, mas agora eu vou fazer um ping-pong legal contigo sobre experiências mesmo, trocas de experiências, né? Essa licença social, ela deve começar, conforme o meu entendimento, eu quero saber a tua opinião, com o proprietário do imóvel. Eu acho que esse é o primeiro, né, a ser visto, e infelizmente a gente vê, né, não, principalmente de algumas empresas, evidentemente que não precisamos citar os nomes, né, mas as chamadas empresas júnior, até pela dificuldade, levantamento de capital, enfim, qualquer corte de custo pode ser bem-vindo, né, mas essa licença social, conforme o meu entendimento, ela deve partir pela correta forma pela qual a mineradora se posiciona aos proprietários dos imóveis, né. O artigo 27 do Código de Mineração prevê indenização pela ocupação do imóvel, renda pela ocupação do imóvel na fase de pesquisa, na fase de lavra temos os chamados royalties, e infelizmente o que a gente vê em algumas situações é empresas que iniciam pesquisa, não conversa com a família, não conversa, enfim, com os proprietários dos imóveis, e isso já é um primeiro dificultador. Além disso, uma coisa que eu também queria falar, não é uma provocação, né, é uma contribuição que eu queria tua, que essa licença social vai muito mais, isso daí eu também já vivenciei demais nesses 20 anos de carreira, é muito mais do que simplesmente pintar uma escola, né, adotar uma pracinha, enfim, realmente a mineração ela tem que vir
com uma contrapartida social, né, mais robusta na medida em que ela precisa, né, dessa licença, porque eu achei que tu tocaste num ponto fundamental, tá, Elisa? Nós estamos falando de gente, de seres humanos, de pessoas, né, isso sem contar o próprio meio ambiente. O número do processo na Agência Nacional de Mineração, o número da licença ambiental é uma coisa, pessoas são outras, as pessoas não podem ser vistas exclusivamente como números, né? E esse legado social da mineração não é algo previsto em lei, a licença social não é prevista em lei, mas ela é uma contrapartida essencial se a gente for considerar dispositivos constitucionais que prevêem, né, por exemplo, a necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana. Então, emendando nesse mais local, você diz nesse sentido eu acho que depende muito de cada empresa. Eu concordo com você que o ideal é que qualquer licença social, ela comece lá no início mesmo, talvez na fase de pesquisa, né? É aquilo que a gente falou de transparência. Eu acho que talvez esse seja um ponto bem importante. Não sei se elas erram, mas talvez falte transparência, né? Nisso, seja sei lá, por receio da empresa, seja por, né, querer ter certeza de que vai explorar aquele minério antes de falar que vai fazer a pesquisa, o que é, porque fica aquele meio rádio corredor, né, que a gente conhece todo lugar, obviamente que na comunidade também fica isso. Claro que quando você está no início, principalmente, eu imagino, André, e talvez você até tenha mais experiência do que eu nisso, nessa fase de logo no início, que você tem aí você tem governo, você não tem só a comunidade local ali que faz parte daquele território. Você tem governos que mudam, né? Você tem ali a fase de pesquisa, não é uma fase tão simples. Né? Não, tão simples e rápida, né? Então, é difícil dizer, assim, exatamente quando que ela deve começar, mas eu acredito que sim, com transparência. Olha, hoje a empresa Elisa.Romano, estou pensando em fazer uma pesquisa assim, não tenho ainda a menor ideia do que vai acontecer. Essa parte de comunicação, realmente você vai deixando a comunidade que está perto de você com um pouco mais de segurança. Mas, tipo assim, não veio o cara ali simplesmente para perfurar, ele está me contando o que ele pretende fazer com aquilo, né? Então, assim, a mesma forma que a gente fala de previsibilidade, claro que não dá para comparar tanto, mas da mesma forma que a gente, como empreendedor, né, ele fala assim, eu preciso de previsibilidade para operar, talvez eu como moradora, né, como habitante daquele território, como moradora daquele lugar que vai mudar do ponto de vista econômico, social, né, e obviamente ambiental, eu também quero ter um pouquinho de previsibilidade. Quanto tempo eles vão ficar com essas furadeiras aqui, com esses negócios? Quanto tempo vai durar isso? Que vai... Então, eu acho que isso faz parte, né, da comunicação imediata. Exato. Maravilha, sensacional. E agora eu vou entrar num assunto que eu acho muito polêmico, tá? Eu ainda acho muito polêmico e talvez você vá trazer uma luz aqui, né, dentro da tua área técnica para nós juristas, tá? Eu costumo dizer, né, o direito ambiental, agora falando um pouco mais até do direito ambiental do que o direito minerário, mas vale para os dois. É um ramo interdisciplinar, né? Nós não conseguimos resolver, nós não conseguimos dar solução nem para o governo, para as entidades, o ente federativo, nem para a mineradora, nem para a comunidade, nem para o superficiário, para quem quer que seja, se não houver um trabalho multidisciplinar. Nós precisamos de especializados no assunto, porque se trata de um assunto muito sensível que impacta um número indeterminado de pessoas. Então, o que eu vou perguntar agora é bastante sensível também. O Brasil avançou recentemente com a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Para muitos, um avanço, para mim também, poderíamos ter avançado mais, principalmente quando a gente fala do setor em que nós atuamos, que é a mineração, mas houve sim, conforme o meu entendimento, tu fique à vontade para discordar, tá? O simples fato de termos uma lei geral, né, e tantas disposições jogadas ao vento, aplicadas ao bel prazer, infelizmente, né, de formas até paradoxais em determinados órgãos ambientais, enfim. Esse novo marco,
ele traz mais segurança ou mais responsabilidade para as empresas de mineração? Qual que é a sua opinião? André, eu acho que ele traz os dois. Ele traz mais segurança jurídica no procedimento em si, mas ele também transfere mais responsabilidade para as empresas de mineração. Deixa eu só fazer um disclaimer que você fala, né? Realmente, é uma discussão extremamente polêmica, muito duradoura. Eu acompanhei por mais de 20 anos, e ele demorou acho que 21 anos para ser, né? Quer dizer, 21 anos de gestação, né? Até ele realmente virar um novo marco. Aliás, ele entrou em vigor essa semana, né? Acho que foi dia 4 de fevereiro. Exato. Ele que entrou em vigor, né? E realmente com muita discussão, com muita polêmica, mas se você me permite fazer esse disclaimer, porque eu participei realmente ativamente durante muito tempo dessa discussão, e tinha, apesar de ter aí muitas polêmicas, principalmente do lado, né, mais ambiental, né, de pessoas com cabeça mais ambientalistas mesmo, assim, tinha muita convergência. Via de regra, os empreendedores, né, o setor produtivo e os próprios órgãos ambientais estaduais, que são a maioria, né, que a maioria dos licenciamentos é estadual, né, eles tinham essa convergência em precisar de uma lei geral de licenciamento, justamente para acabar com essa discricionariedade, com essas diferenças de que no estado X é mais rápido, no estado Y é mais devagar, né, as taxas são assim, enfim, que essas mudanças eram muito bruscas. E tinha, então, esse entendimento de que precisava ser mudada e praticamente, tirando aí de novo alguns aspectos mais polêmicos, o coração da lei tinha muita convergência entre IBAMA, né, órgãos estaduais, licenciadores e o setor produtivo. Acho que isso já foi um grande avanço. E aí, o que ela faz? Assim, esse novo marco, na minha visão, ele reduz muito o risco regulatório pela imprevisibilidade, que era um dos maiores custos para a mineração, por exemplo. Por quê? Ele traz agilidade. Exatamente. Ele busca padronização, previsibilidade e, principalmente, que eu acho que era uma crítica muito grande, que era a redução, que ele reduz, né, na verdade, ele busca diminuir a discricionariedade que existia, né, dos agentes que estavam ali na frente do licenciamento, por motivos diversos, né? A lei traz agilidade, mas ela não desobriga as empresas de assumirem os riscos ambientais. Acho que isso é fundamental. E ela exige, de fato, um esforço maior das empresas, com uma gestão ambiental mais eficiente. Né? Isso é fundamental, e é fundamental, inclusive, para as empresas, para atender mercados mais demandantes, e também para aquilo que a gente acabou de falar, para manter a licença social. Esse marco, ele foi muito comentado, como é que era, o PL da devastação, quando ele estava, né, no Congresso, né, depreciativo, ele era chamado, de falar, né? Como é que é? Uma forma depreciativa de se referir depreciativa, foi falada até com muito, eu acho que desconhecimento e até um desserviço para aqueles que não estavam ali na frente, né? Vai promover um afrouxamento ambiental, uma devastação. Não é isso. O que o novo marco traz, na minha visão? Ele redesenha as responsabilidades. Né? Então, assim, de um lado, esse novo marco, ele espera que o Estado vai decidir de forma mais ágil, mais previsível, mas, em troca, ele exige que as empresas assumam os riscos ambientais do negócio. Então, assim, né, a sua pergunta tem muito a ver com isso, né? Ele traz os dois, né? Ele traz mais segurança, mais previsibilidade em particular, mas ele também traz aí, assim, então está trazendo para mim, eu vou ser responsável pelo risco ambiental, se acontecer alguma coisa, está aqui na licença, eu disse que eu ia fazer, eu vou fazer e tal. O licenciamento, né, tem outras leis aqui, tem uma outra lei também que eu comparo muito, assim, que de uma outra agenda, que eu acho que o Brasil já tinha, sabe, um pouco de, sim, como é que se diz, de referência, né, nessa parte. Então, assim, hoje você tem, o que é a lógica dele? Menos discricionariedade do licenciador, mais dever de planejamento, mais dever na prevenção e na gestão pelo empreendedor, né? Então, ele aumenta a responsabilidade das empresas e ele
ele troca, vamos dizer assim, ele troca a burocracia do antes de obter a licença, né, trazendo agilidade, diminuindo a discricionalidade, mas aumenta a responsabilidade no depois da licença concedida, né? Tem uma parte que eu acho que é interessante da lei, que também é muito polêmica, mas para a mineração, acho que isso é menor, a não ser, talvez, para algumas pequenas e médias. A lei, ela reforça uma demanda antiga aí dos empreendedores, que o licenciamento pode ocorrer por diferentes procedimentos. Vamos deixar claro só que, pelo menos na minha leitura da lei, nenhum desses tipos de procedimento, elimina a obrigação de controle, monitoramento e da própria fiscalização, né? Sim. Então, assim, como é que fica aí para as grandes, para as pequenas e para as médias empresas mineradoras? As de grande porte, a tendência é permanecer o que a gente chama de procedimento ordinário e trifásico, né? LP, LI e LO. Vai ter necessidade de EIA quando houver potencial significativa degradação, que em geral tem, né? Então, as grandes minas dificilmente vão caber em algum outro tipo de procedimento desses que são muito criticados. Nesse trifásico, que eu te confesso que é uma das minhas críticas a esse procedimento trifásico nosso mas enfim, vamos adiante. Mas a gente entende que ele deve permanecer, a gente, o que eu digo assim, né, quem participou disso, pelo menos em algum tempo, mas eu vou falar aqui com a Melisa, né, eu entendo que não tem como deixar uma grande empresa de mineração escapar disso, a gente tem falado o tempo inteiro, a gente fala de mineração sustentável porque o impacto muitas vezes é irreversível, porque você tem impacto significativo, degradação, então acho que até para o empreendedor, sabe, André, isso é importante, porque se você faz um estudo de impacto ambiental, por mais que ele seja caro, por mais que ele demande muito, se você faz um estudo bem feito, ele te orienta e ele tem a ver com essa responsabilidade que a lei está trazendo para você, né? Está te dando uma segurança, mas está te dando essa responsabilidade também. Acho que não é o caso de entrar em muitos outros dispositivos da lei, mas também, assim, ao mesmo tempo que ela traz isso, ela traz alguns diferenciais ali, quando a empresa tem uma gestão ambiental, né, mais bem feita e tudo, ela te ajuda pelo menos no tempo de obtenção das licenças. Agora, para os projetos minerários de pequeno e médio porte, eu acredito que esse novo marco muda a lógica do jogo, porque ele traz, como eu falei, né, ele traz uma ampliação de procedimentos simplificados, né, claro que com as contrapartidas, mas ele traz uma ampliação. Então, assim, você pode ter um licenciamento em fase única, você pode ter um licenciamento por adesão e compromisso, né, aí tem, obviamente, também ali os tipos de enquadramento, né, uma diferenciação, quando você tem, dependendo da tipologia, do porte potencial poluidor, você tem aí você tem isso mais bem explicado também na lei, que vai te ajudar a partir disso se encaixar em uma dessas modalidades mais simplificadas. Agora, eu acho que tem outros ganhos para o setor de mineração que talvez tenham sido os mais polêmicos, viu? Além da tal do licenciamento por adesão e compromisso, desses procedimentos mais simplificados. Um outro ponto que foi muito discutido na elaboração desse marco e que eu acho que é um grande ganho para todo mundo, inclusive para o Estado, é a organização da participação dos órgãos envolvidos, das autoridades envolvidas do licenciamento. Então, por exemplo, FUNAI, IFAM, que era assim, ficavam anos para poder dar uma manifestação, vinculava ao processo, a licença, né? Não é mais vinculado. Não é mais vinculante, né, a decisão da autoridade, e eu acho que o principal ele não qual que é a palavra? Ele não restringe o prosseguimento do processo de licenciamento. Se o órgão interveniente não se manifesta naquele prazo, o processo continua, né? E outra coisa também, aquele órgão está definido na lei que ele deve se limitar àquilo que é da sua competência legal. Eu acho que tem 2 pontos aqui que eu gostaria de dizer. O fato dele não vincular e de não obstar o prosseguimento do processo de licenciamento, né, no caso do órgão interveniente não se manifestar no prazo, ele não desobriga as empresas de dar atenção a isso. Claro. Né? Inclusive porque isso segue também sendo fundamental para manter a licença social. Agora, por outro lado, para a mineração, isso com todos os empreendimentos, mas para a mineração, isso reduz muito o risco daquela paralisia do processo, né, pela ausência da manifestação. Eu mesma acompanhei
em 2 lugares que eu trabalhei, assim, anos é mais de 4 anos, de uma paralisia numa determinada licença ou no cumprimento de uma condicionante, porque os órgãos não se manifestavam. Por que eles não se manifestam? Isso é, né, outra discussão, né? Mas, enfim, no processo de licenciamento, isso realmente atrapalhava muito. Então, assim, acho que o novo marco, ele realmente facilita, inclusive, o acesso ao licenciamento ambiental, né? Assim, pequenas empresas que às vezes acabavam, né? A gente também teve algumas conversas sobre isso, né? Durante o curso, elas passam a ter um acesso ao licenciamento, ele passa a ser mais fácil, seja porque ela pode fazer um licenciamento simplificado, né? Um licenciamento mais rápido, com menos estudos que demandam muito dinheiro, que demandam uma capacidade técnica maior, né? O principal, como eu já repeti, mas que para mim é fundamental, que reduz a discricionariedade, né, a arbitrariedade e a insegurança nos procedimentos. A questão das condicionantes também, elas são mais bem definidas, elas têm que ter um nexo causal com aquilo que o empreendimento de fato causa, né, de impacto, mas também aumenta a responsabilidade técnica e jurídica do empreendedor. O que também acho que é bom, quando a gente está falando de mineração sustentável, você ter esse controle, né, da sua responsabilidade também é bastante importante e tem que ser cumprido, né? Pessoal, infelizmente tivemos um pequeno probleminha técnico em relação à saída da nossa voz nessa entrevista maravilhosa que eu tive com a minha querida amiga e profissional super competente Elisa. De qualquer forma, ficamos à disposição nos comentários deste vídeo para sanarmos as dúvidas de vocês. E não tenho dúvida que eu terei outras oportunidades, teremos outras oportunidades de recebermos esta convidada tão especial, ok? Então, um grande abraço, pedimos desculpas e até a próxima.